E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Eu já vi muitos memes, inclusive na internet, do pessoal que fala mal dos bilionários e tá aqui no Instagram, sabe? Usando a rede dos bilionários? Tem gente que faz isso? Tem, Jura? você acredita? E eles falando fazendo um meme mesmo com um bolo, literalmente falando, os capitalistas são esses o que tiram a maior parte do bolo. Só que daí que eu sempre falo, eu trabalho no mercado financeiro desde os 18 anos, então pra mim essa coisa do Estado, da geração de valor, sempre foi uma coisa muito lógica, porque era algo que eu precisava no trabalho. O trabalho que eu fazia dependia disso. Uhum. Então eu me tornei liberal, digamos, per se, depois que eu li O Caminho da Servidão. Mas pra mim isso já era uma coisa lógica, foi uma coisa bem natural. Mas aí você começa a perceber que as pessoas acham que você vai tirar de outra pessoa pra ficar rico. Então pessoas que construíram patrimônios muito grandes... Você pega o Jeff Bezos, eu acho que é um bom exemplo, porque está sempre em voga, né? Muito atual, né? Ele acabou de largar a direção da Amazon. Exato, e até por causa disso que a gente comentou disso essa semana também, um pessoalzinho falando para não ser cheerleader de bilionário, como se fosse um jogo de futebol, e não é jogo de futebol, né? A gente torce pela geração de riqueza porque isso faz diferença para as pessoas, isso gera recurso para as pessoas. Na live que nós fizemos, eu até citei esse estudo, um estudo de Yale, antes da invenção dos tablets e dos smartphones, essas empresas de tecnologia já geravam 40 vezes mais valor do que os seus donos embolsavam. E o que quer dizer gerar valor? É facilitar a vida. Então, se você pega um cara que era, sei lá, um rei no século XVI, um cara de classe média no Brasil, que é um país pobre, tem uma vida muito melhor do que um rei no século XVI. E nem precisa voltar tanto assim. A gente pode 17, 18. Não, você pega, por exemplo, até a história do John Rockefeller, né? Rockefeller, ele, segundo um ranking da revista Forbes, ele é o homem mais rico que já existiu na história. E aí eu chamo a atenção para alguns pontos iniciais, porque dentro desse ranking, tava lá o Rockefeller, tava o Carnegie, tava o Vanderbilt, que eram americanos que viveram mais ou menos no mesmo período, final ali do século XIX, início do século XX, que foi um período muito propício para grandes inovações, e principalmente em países livres, como era o caso dos Estados Unidos, né? Porque em outros países, o Rockefeller quer inventar o querosene. Aqui no Brasil, vamos falar, mas esse negócio de querosene vai mexer com o mercado de óleo de gordura de baleia, né? Vamos fazer alguma coisa para proteger o povo contra o querosene que pega fogo. Então vamos proteger. E aí ia surgir aquela inovação. E esse é um ponto interessante já. Então foi um momento muito propício, um país muito propício. Mas a grande questão do Rockefeller é que, apesar de ser o homem mais rico de toda a história, segundo o ranking, ele viveu boa parte da vida sem energia elétrica. E não foi porque não existia energia elétrica. Mas porque ele... Na verdade, a energia elétrica já existia desde sempre, né? Mas, digo assim, para fornecer realmente iluminação para as casas. Porque o Thomas Edison já havia inventado a lâmpada, já tinha circulação de energia. Mas não é assim, né? O cara inventa o negócio e daí, de repente, todo mundo tem a distribuição disso fácil, exato, né? Mas o Rockefeller... Sim, precisa empreender, colocar fiação. Mas o Rockefeller, ele poderia ter sido um dos primeiros a ter a casa abastecida com isso. Por que ele não foi? Riquíssimo. Ele era riquíssimo. Por que não foi? Porque ele era concorrente do Edison. Ele fornecia querosene para iluminação pública. Então, ao invés de adotar essa inovação, ele combateu. Ele pagava o pessoal matar elefante eletrocutado. Para mostrar, olha como é que é perigoso a energia elétrica. Bruno, então ele viveu sem energia boa parte da vida. É um ponto sensacional de quando as pessoas perguntam pra gente sobre por que os bilionários apoiam diversas plataformas de políticas públicas que são contrárias ao ambiente de negócios. Você já respondeu aí. O cara não quer mais concorrência, então fica muito claro. Eu até brinquei antes da gente começar a gravar, o Bruno né? agora é CLT. Eu tava falando com a Renata que eu cheguei numa fase hoje que já compensa ser socialista, entendeu? Porque, sabe, a liberdade de mercado é muito boa quando você quer crescer. Aí depois de um tempo que eu olho assim, hoje eu já sou um dos maiores educadores financeiros, virei sócio do cara que é o maior aqui do Brasil. Então eu chego ali pro Thiago, vamos lá no governo? Tem uns militares que eu conheço lá, né? Vamos falar com os caras, vamos criar aí a ordem dos educadores financeiros do Brasil, e aí é pra matar a concorrência. Quem quiser competir com a gente... Você põe um monte de regulação, de burocracia para as pessoas entrarem. Faça uma prova, tem que pagar pra mim, senão você não tá autorizado a fornecer aquele serviço. Isso tudo é pra defender o mais pobre, lógico. Não, e eu falo isso, que é pra defender o povo. O que é ainda melhor, né? Então tem isso, o Rockefeller foi isso. Ele tentou, de todas as formas, combater aquela inovação, só que não deu certo. E no final, ele acabou tendo energia elétrica na própria casa. Mas entenda que o homem mais rico que já existiu, ele viveu sem energia boa parte da vida. E hoje, como você falou, no Brasil,
uma pessoa que vive, né, numa área urbana, mesmo sendo pobre, costuma ter energia elétrica. Só para deixar mais palpável, acho que a gente podia falar, inclusive, do viver de renda, né? Porque a gente está falando de criação de valor e a Renata falou do viver de renda. Então, por exemplo, o viver de renda o Bruno criou do nada, né? Não foi uma coisa assim que ele precisou de dinheiro e coisas desse tipo. Ele precisou do próprio conhecimento. Do nada. Ele tinha o conhecimento dele e esse conhecimento um celular mais ou menos e uns slides. E a partir do conhecimento que ele adquiriu, que ele passou para o outro através do viver de renda, essa pessoa topou pagar um pouco, dos alunos dele já conseguiram transformar seus hábitos de vida, transformar suas vidas financeiras e ganhar mais dinheiro, guardar mais dinheiro. E um ponto interessante também, né? Porque a Renata falou, parece que você tá pagando, aquele cara vai concentrar riqueza e o outro fica sem. Eu queria deixar bem palpável isso para as pessoas entenderem. Só que não é assim, né? Porque essa troca só aconteceu porque ela era boa para ambas as partes. Exatamente. Esse é um ponto. E voluntária, né? E voluntária, né? Então, quando ocorre uma troca voluntária, quando a pessoa vai lá e olha, poxa, eu vou pagar aqui o viver de renda com o Bruno, ela está pagando porque na percepção daquela pessoa, aquilo que ela está adquirindo vale mais do que o dinheiro dela. E eu, por outro lado, estou trocando o meu tempo e meu conhecimento pelo dinheiro dela, porque na minha percepção, o dinheiro que ela vai me pagar é mais interessante do que o tempo que eu tenho agora, né? Então, a gente faz essa troca e ambos saem mais ricos dessa troca. Porque se não fosse assim, não aconteceria. Isso acaba, por exemplo, com aquela ótica da exploração. Como se, por exemplo, eu estivesse explorando aquela pessoa que está comprando de mim. Não tem motivo para achar que há essa exploração. Até porque, dentro desse mercado de educação financeira, como eu ainda não consegui virar socialista e falar com o governo, é um mercado livre, não tem barreira de entrada. Qualquer um pode criar um perfil e começar a competir comigo e com a Renata também. E cabe dizer que você utilizou plataformas que foram criadas e possibilitadas porque houve aumento da tecnologia nesse período e aí o conhecimento foi aplicado à tecnologia para conseguir distribuir essas coisas em massa. Então, é um círculo virtuoso, né, que o capitalismo traz, que a economia de mercado traz e que as pessoas às vezes não entendem. E depois que você vira essa chavinha na cabeça delas, que é uma coisa bem simples se a gente for pensar, sim, com certeza, de que a economia não é jogo de soma zero, de repente bate um negócio aqui nela e fala assim, meu Deus... Então, quer dizer que eu posso começar a procurar mais renda, então eu vou vender bolo, eu vou ser Uber à noite. E também começa a defender coisas que fazem mais sentido para ela. Que aí a gente cai um pouquinho no que eu falo no meu curso de Capitalismo e Socialismo, que eu explico não só a história, mas o que é liberdade econômica, dentre outras coisas, para que as pessoas possam defender também boas políticas públicas. Porque se chega lá na frente, eu voto no cara que quer taxar grandes fortunas falando que o problema do mundo são os bilionários, por exemplo, ou ele quer diminuir, aliás, aumentar as regulações, as burocracias e piora o ambiente de negócios. Em larga escala, quem vai ser prejudicado é essa pessoa. Exatamente. Então, se ela não sabe o que ela defende, ela acha que ela está indo a favor das pessoas mais pobres, das pessoas desassistidas. Na verdade, ela está indo contra quando ela faz isso. Então, se ela não entende o básico dessa história de como que nasceu o capitalismo, que é uma evolução natural do comércio, o que foi o socialismo, como é que ele foi imposto, o que ele significa, quais são as políticas que isso tem a ver, o que é liberdade econômica, por que a liberdade econômica tem altíssima correlação com prosperidade. Quando ela entende isso, ela consegue não só tomar melhores decisões de investimento dela mesmo, para investir, eu digo financeiramente ou empreender, mas também de apoiar o que é certo.